Renato, boa noite. Certamente não foi o resultado idealizado por você e também certamente não foi o desempenho que você esperava. Eu queria que você comentasse isso, mas baseado ainda no desempenho, você tem falado nas últimas entrevistas que já identificou os problemas e que tem conversado com os atletas. Se o problema já está identificado, o que falta para que a correção comece a aparecer também para o torcedor, já que há uma proximidade muito grande com a grande decisão que o Grêmio tem da Copa do Brasil? Matheus Dávila, Band. Eu sei, isso acontece, né? A gente tem treinado, tem conversado, tem mostrado no vídeo. Sei que o nosso torcedor está triste, nós também estamos chateados com a derrota, até porque era um jogo em casa, era um concorrente direto à vaga para a Libertadores. E o que eu tenho falado para o grupo é que tenho dado chance para todo mundo. Daqui a pouco vão chegar os jogos da final, e aí quem se escala é o jogador. Eu já deixei bem claro para eles que, já umas 2, 3 semanas atrás, que ninguém tem lugar seguro na equipe. Então, nós temos mais um jogo contra o Atlético Paranaense, e depois nós temos o Bragantino. E nesses 2 jogos aí a gente vai decidir quem vai começar o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que a gente sabe que a gente precisa melhorar em algumas coisas e vamos procurar treinar mais para que esses erros não aconteçam diante do Palmeiras. Renato, estes problemas que o Grêmio apresentou no segundo tempo hoje contra o São Paulo não estão acontecendo com uma frequência acima do normal nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro? E até que ponto isso está lhe preocupando para a grande decisão da Copa do Brasil? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, os erros têm aparecido sim. A gente tem conversado, tem mostrado no vídeo. Vamos treinar mais. Precisa treinar mais para que certos tipos de erros infantis, digamos assim, não podem ocorrer, principalmente numa decisão diante do Palmeiras. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Nós praticamente não deixamos o São Paulo jogar, chegamos ao gol. Tivemos mais 1 ou 2 oportunidades, não soubemos aproveitá-las e, de repente, deu um apagão no segundo tempo. E o São Paulo se aproveitou disso, conseguiu uma vitória importante aqui na Arena, mais por falhas nossas do que méritos do São Paulo. Então, essas coisas não podem acontecer, principalmente se tratando de uma final de Copa do Brasil. Renato, boa noite. Chama atenção nos últimos jogos, além do desempenho do Grêmio, os erros defensivos, coletivos e individuais. Apesar da goleada sobre o Botafogo de 5-2, o time carioca teve chances de gol e hoje no primeiro tempo e também na etapa final, principalmente, o São Paulo encontrou espaços e conseguiu criar várias jogadas, inclusive o segundo gol saiu num erro, num vacilo de marcação do Grêmio. Eu gostaria que você falasse o que acontece com o sistema de marcação do Grêmio, se é a ausência de Jeromel, a ausência de Kahneman, as peças de reposição não estão à altura, ou se é um problema coletivo do Grêmio e também envolvendo os volantes. É o Bruno Ravazoli, da Rádio Guaíba. Não, Bruno, aqui quando ganha todo mundo. Quando perde todo mundo. Então a gente sabe, nós já identificamos alguns tipos de erros. A gente tem treinado, tem mostrado, temos corrigido e continua acontecendo. Então é o que eu falei, treinar mais para que esses erros não aconteçam no jogo diante do Palmeiras, porque vai ser fatal. Pois é, Renato, e nos últimos 9 jogos, apenas uma vitória contra o Botafogo, a atuação de hoje não foi boa, e o Grêmio, depois de 2 partidas que vem pela frente do Campeonato Brasileiro, já tem as finais da Copa do Brasil. O quanto essa sequência ruim de resultados e também as atuações abaixo preocupam para que o Grêmio possa buscar esse título da Copa do Brasil. É Bruno Soares, Rádio Grenal. Mas é o que eu falei, a gente tem treinado, vamos treinar ainda mais, procurar errar o menos possível nos 2 próximos jogos, até porque, é o que eu falei, esses erros infantis que a gente vem cometendo vão ser fatais numa decisão. Nós temos aí 2 semanas pela frente, antes da primeira partida contra o Palmeiras. Treinar bastante, treinar ainda mais, corrigir ainda mais no vídeo. A gente está tendo um probleminha também, que não é desculpa, de toda hora a gente ter que mudar a zaga, não só a zaga, mas vários jogadores. E aí o entrosamento não é o mesmo. Quando a gente perde o Maicon, parece que dá um apagão na equipe.
E a gente sabe que o Maicon não vai poder jogar os 90 minutos, o Maicon não vai poder jogar todos os jogos. Então a gente tem que procurar treinar um jogador no lugar do Maicon para que a equipe não sinta tanto a falta dele. Renato, boa noite. Se me permite, antes desse jogo com o São Paulo, a imprensa em Minas Gerais publicou aí o interesse do Atlético Mineiro em contar com o seu trabalho na temporada 2021. Queria te ouvir sobre isso, saber se houve algum contato do Atlético Mineiro contigo e também se tem algum plano já para a próxima temporada do Renato na sua cabeça. Eduardo Moura, do GE. Eduardo, meu único plano é terminar esses 2 jogos pelo Brasileiro, indo em busca da vaga direta para a Libertadores e trabalhar para buscar o título da Copa do Brasil. É isso que eu tenho na cabeça. Depois eu tenho uma conversa com o presidente. Já nós conversamos bastante quando nós fomos no sorteio lá da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, meu papo é direto, é com o presidente. No momento que tudo acabar, eu sento, converso com ele, troco umas ideias e a gente vê o que vai acontecer depois da Copa do Brasil. Renato, o Maicon em determinados momentos entrou no time do Grêmio e deu uma cara nova, fez o Grêmio jogar bem. Hoje ele começou a partida, saiu no intervalo e o Grêmio teve uma queda muito grande no segundo tempo. Você acha que há uma dependência desse jogador para o seu time jogar bem? E o quanto que isso te preocupa, já que você não sabe por quanto tempo pode contar com o Maicon, até pelas questões físicas, falando principalmente das finais da Copa do Brasil? É o Gustavo Berton e ESPN Fox. Pois é, Gustavo, a gente não tem um jogador com as características do Maicon, né? E, infelizmente, o Maicon vem sofrendo bastante com algumas lesões. Hoje mesmo, no intervalo do jogo, conversei com ele. Ele falou que estava se sentindo bem na entrada em campo, ele falou que estava com a perna muito pesada, então era arriscado deixá-lo em campo por mais 5, 10 minutos e de repente ele sofresse uma lesão mais séria. Então, conversando, eu achei melhor tirá-lo, mas a equipe não pode ficar tão dependente assim do Maicon. Ele é um jogador importante, um jogador diferenciado, mas nem sempre a gente vai contar com o Maicon. Então é preciso parar para pensar, até em termos no final da Copa do Brasil, para reavaliarmos algumas coisas, entendeu? Para que a gente possa buscar jogadores que, de repente, a gente não fique tanto na dependência de 1 ou 2 jogadores que estão jogando. Renato, eu queria insistir na questão feita pelo Eduardo, há duas perguntas sobre essa negociação para a tua permanência no Grêmio. Independente dessas informações de interesse do Atlético Mineiro surgidas essa semana, existe uma conversa para que tu prorrogue o teu contrato com o Tricolor, ou daqui a pouco por um período maior, ou um período curto, pelo menos para a decisão da Copa do Brasil, já que o teu vínculo vence alguns dias antes do segundo jogo. Já existe essa conversa? Tu acha que vai ser uma situação tranquila, permanência? Marinho Saldanha, Site Wall. Não, Marinho, a minha preocupação agora é que eu falei nos 2 jogos que restam do Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil. Eu já prorroguei meu contrato por mais 30 dias lá atrás, até dia 28 de fevereiro, só que as finais, uma partida é dia 28, outra é no dia 7. Mas essa cobrança toda em cima, vocês têm que botar na balança uma coisa. Uma coisa é, ninguém está criticando um clube ou outro. Uma coisa é você investir para ganhar. Uma coisa é você investir bastante para chegar e na hora do vamos ver você atropelar todo mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu não sou contra, os pés no chão, como o Grêmio sempre trabalhou. Agora, a gente entra em 3 competições, a gente sai de uma, parece que o mundo acabou. Nós estamos em 2 competições ainda. Não investimos nada, praticamente. Essas coisas devem ser faladas também. A cobrança, no momento que a gente possa gastar um X para contratar, aí pode ter esse tipo de cobrança. O Grêmio não investiu e chegou em 3 competições. Saiu de uma, então vocês estão assim, mas o Renato fala toda hora em 3 competições. Mas o Grêmio não investiu nada. E chegou em 3. Saímos da Libertadores, e infelizmente nós saímos daquela maneira. Mas o Grêmio chegou em 3 competições. Tem grandes clubes que investiram, disputaram só uma competição e não vão ganhar. Então, é botar na balança e ver. Vamos investir e ganhar, que as chances vão aumentar, ou vamos investir e vamos rezar. Então, essa cobrança toda hora, quando sai de uma competição, parece que o mundo vai acabar, não é bem assim. Não é bem assim porque no futebol você tem que ter jogadores diferenciados, jogadores que possam decidir, jogadores que chegam
cheguei e para ser campeão. Então, nós temos um grupo muito bom, mas toda hora a gente chega, mas a gente não vai ganhar todas. A gente não vai ganhar todas. Então, essas coisas que tem que ser colocar na balança. Investiu, pode cobrar bastante. Não investiu, pode cobrar, mas tem um tempo para se cobrar. Tem um prazo para se cobrar. Tem até um certo ponto para se cobrar. Essas coisas que vocês também têm que pensar, porque querer chegar em todas, ganhar todas, todo mundo quer. Mas muitos investem. Muitos investem. Então, para chegar, tem que investir. Se não chegar, a cobrança não pode ser tão grande assim, não. Não pode, porque a gente sempre joga todas as competições para ganhar. Mas nem sempre a gente vai ganhar. Só que a cobrança parece que o Grêmio investiu 200 milhões, 300 milhões. Não é bem assim. Eu estou aqui há 4 anos e meio. Se você for fazer as contas, o Grêmio já ganhou quase 1 bi em venda de jogadores. Está ruim? Ganhou 7 títulos. Está ruim? O que está bom, então? Quer ganhar mais títulos? Vamos investir mais. É simples. No futebol é assim. Quer ganhar todas, quer brigar por tudo, e olha que o Grêmio ganha, briga, hein? Ganha, briga, chega em todas, sem investir. Então, uma cobrança é uma coisa, cobrar demais é outra. Vamos investir, daí a cobrança pode aparecer. Renato, boa noite. Nos últimos 4 jogos, o Grêmio não venceu nenhum em casa, né? Foram 2 derrotas, 2 empates. O quanto isso te preocupa para a decisão da final da Copa do Brasil, já que o time começa decidindo em casa contra o Palmeiras? Esse fator casa, ele é determinante para uma decisão de mata-mata, começar jogando na arena, mesmo que não tenha a pressão da torcida? E como fazer para recuperar esse poder dentro de casa? É Leonardo Miller, da RBS TV. Não, Leonardo, hoje eu sempre gosto de decidir em casa. Não foi possível, mas hoje em dia, sem torcida, não faz tanta diferença assim. Até porque não tem o gol qualificado. Eu volto a repetir, agora falando diretamente para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo. A gente tem 2 semanas pela frente. Nós vamos treinar bastante. Eu nem deveria divulgar essas coisas, né? Mas eu vou divulgar. Terça-feira a gente tem um treino. E à tarde eu vou me reunir com o grupo. Nós vamos conversar, trocar umas ideias. O torcedor pode ficar tranquilo. Se o Grêmio vai ser campeão ou não, eu não sei. Até porque o Palmeiras também quer ganhar, da mesma forma que o Grêmio. Então, digamos que hoje tem 50% para o Grêmio, 50% para o Palmeiras. Agora o Grêmio vai se preparar. O Grêmio, o torcedor pode ficar tranquilo que vai ser outro Grêmio na final. Pode ter certeza. Quem vai jogar... Bom, é o que eu falo para vocês. É o jogador que se escala. É o jogador que se entregar. O jogador que ficar focado o tempo todo lá dentro. Esse jogador vai me ajudar, ele vai jogar. Não quero saber quem vai jogar. O importante é que quem entra determinado. E para isso a gente vai ter essa conversa. Para isso a gente vai treinar bastante. E para isso já tenho basicamente uma equipe que vai enfrentar a equipe do Palmeiras no final da Copa do Brasil. E o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente vai brigar, vai melhorar sim, e vai brigar bastante por esse título. Até porque é um título que todo mundo quer, não só o nosso torcedor, mas o meu grupo quer, como eu quero, o presidente quer, enfim, todo mundo quer. E a gente vai trabalhar, já que nós chegamos, temos essa oportunidade, às vezes, é até bom que aconteça, a gente não quer, né, mas às vezes é bom que aconteça certos tipos de erros em alguns jogos, e eu tenho visto em todos os jogos, de todas as equipes, sempre aparecem os erros, mas é melhor aparecer agora do que, de repente, aparecer certos tipos de erros na final e você não tem tempo para corrigir. Então, tem acontecido, a gente tem deixado pontos importantes para trás, mas, em compensação, eu estou vendo todos os erros que a gente vem cometendo, e para isso a gente vai ter tempo, e pode ter certeza que a final vai ser totalmente diferente. Boa noite.
Paulo, boa noite. O futebol que o Grêmio vem apresentando, com os problemas em algumas partidas, especialmente hoje no segundo tempo, todos esses problemas estão lhe trazendo preocupação, para o senhor e para os demais integrantes da direção. Com o futebol que o Grêmio vem jogando, é possível ganhar a Copa do Brasil? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Eduardo, o Grêmio fez um primeiro tempo hoje razoável para bom e saímos com uma vitória no primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, muito difícil, mas conseguimos performar. Realmente não fizemos um bom segundo tempo, a nossa equipe decaiu muito e, tecnicamente, as razões aqui já foram muito bem expostas pelo Renato Portaluppi na sua entrevista, mas é claro que, como dirigente responsável pelo futebol do Grêmio, com os meus parceiros de diretoria, o Celson e o Cláudio, mas não só eles, o presidente do clube e o conselho de administração, nós, nesse momento, estamos alertas. Não há outra maneira que não seja o de ficarmos atentos, né, e emprestar, nesse momento, todo o foco, nossa concentração, porque nós temos consciência do trabalho interno que vem sendo realizado pela comissão técnica. Então, nós precisamos, no decorrer dessa semana, estabelecermos um processo de avaliação. O Renato deixou muito claro que o trabalho vai ser melhorado. Ele tem consciência das dificuldades, das adversidades, né, ou dos próprios erros que a equipe vem cometendo, mas a gente também tem assim, a consciência que é um momento que nós, dirigentes, precisamos emprestar à comissão técnica, ao grupo de atletas, tranquilidade, serenidade, lealdade nas cobranças, até porque as finais da Copa do Brasil nós veremos um outro ambiente, uma outra mentalidade, uma outra capacidade de mobilização e, como ele deixou muito claro aqui, o Grêmio será um Grêmio muito diferente, muito compenetrado, muito focado e, claro, nós vamos enfrentar um grande adversário que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas nós vamos, como eu tenho afirmado, despender todos os esforços, fazer tudo o que for possível e as próprias finais, por ela si própria, ela traz uma condição toda especial de uma mobilização que será total e um foco absoluto no sentido de nós fazermos todo o esforço possível para obtermos esse hexacampeonato. Doutor Paulo, agora há pouco o Renato perguntado sobre a situação de renovação com o Grêmio, de permanência ou da possibilidade do interesse do Atlético Mineiro. Ele falou em investimento, né, em capacidade de investimento para que o Grêmio siga brigando e conquistando os títulos que tem conquistado. É possível afirmar que para a próxima temporada, em o Renato permanecendo, ele vai ser contemplado com um investimento maior financeiro por parte do clube nesse objetivo de conquistar ainda mais títulos? Marinho Saldanha, site UOL. Olha, o nosso objetivo nesse momento, e eu tenho sido repetitivo nisso, é estarmos absolutamente focados nos 2 jogos que nós temos ainda pelo Campeonato Brasileiro e que pode ainda nos remeter para uma classificação direta ou mesmo indireta para a Libertadores da América e nos 2 jogos das finais. Encerrada a temporada, o próprio Renato disse aqui, e é uma forma de conduta dele, ele quer sentar com o presidente para ter essa conversa e essa decisão da sua permanência ou não. Nós já expressamos o nosso ponto de vista a respeito. E, definido isso, certamente a presidência do clube, com a vice-presidência de futebol e com o seu conselho de administração, como é uma praxe no clube, vai estabelecer os parâmetros, né, das carências necessárias, né, das contratações pontuais que nós precisaremos fazer. Certamente também avaliaremos o outro quadro, que é de uma análise, né, que nós não vamos discuti-la nesse momento,
mas tudo isso será feito após o encerramento da campanha. E o Grêmio, né? Também é preciso dizer que o Grêmio é um clube hoje muito consolidado, muito sólido, muito equilibrado, com os pés no chão, e os investimentos serão feitos de acordo com as necessidades e com a realidade econômica e financeira do clube. Paulo Luz, boa noite. Nas conversas que o senhor tem com a comissão técnica, quais seriam ou quais são as explicações para o desempenho do Grêmio nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, e o Grêmio está há bastante tempo só jogando pelo Campeonato Brasileiro? E eu gostaria que o senhor atualizasse também a questão do PP. O que o senhor pode falar para a gente? É o Bruno Ravazoli, da Rádio Guaíba. Bruno, eu vou começar pelo PP. A situação do PP está praticamente num processo de conclusão. Nós estamos apenas aguardando algumas formalidades, alguns documentos contratuais que precisam serem assinados por todas as partes e, possivelmente, num prazo muito curto, essa transação deverá ser formalmente anunciada. Com referência ao desempenho do clube, principalmente no ano de 21, o Renato se estendeu aqui longamente, né? As conversas que nós temos tido é absolutamente inerente às declarações que ele fez aqui, e nós precisamos agora não apenas fazer uma retrospectiva, mas sim estarmos muito focados no trabalho, e ele deixou muito claro aqui, até dizendo que estava cometendo aqui praticamente uma inconfidência, de que nós voltaremos a trabalhar na terça-feira, pela manhã, e à tarde ele fará uma reunião com todo o grupo. Então, esse é o nosso foco, é de estarmos agora fazendo uma preparação muito cuidadosa, com todas as melhorias, todas as evoluções, todas as necessidades, para realmente ter consciência do porquê que o desempenho não tem sido no patamar do Grêmio, como é um hábito, né, da nossa equipe, sobre o comando da comissão técnica, e nesses anos todos que o Renato está aqui. Então, nós precisamos, nessa hora, e eu entendo o torcedor está extremamente machucado, está extremamente entristecido, porque nós somos um clube acostumado a vitórias, somos um clube, mas também temos que fazer uma análise assim, com os pés muito no chão, né? Eu vou repetir o que eu já disse lá em Curitiba, né? Apenas 2 clubes estão classificados para jogar essa final da Copa do Brasil, e o Grêmio é uma delas. Então, o nosso foco agora é mantermos, sem fazer terra arrasada, um trabalho sério, um trabalho meticuloso, um trabalho responsável, no sentido, e principalmente a vice-presidência de futebol, de dotar todas as condições, de provir todas as necessidades, especialmente amparando e ajudando a comissão técnica, no sentido de se criar o melhor clima de ambiência, de relacionamento, de condições anímicas para esse enfrentamento, porque ele pode realmente ser grande e nos trazer, no final dessa temporada de 2021, tão atípica pelas adversidades que a gente vivenciou, pela pandemia que nós enfrentamos mundialmente, num grande feito e numa grande vitória do Tricolor, conquistando pela 6ª vez a Copa do Brasil. Paulo, tudo bem? Essa questão aí do aditivo do contrato com o Renato, isso já está acertado, né? O vínculo dele acaba dia 28, data da primeira final da Copa do Brasil, e o segundo jogo é dia 7 de março. Se vocês já têm acertado com ele para ajustar essa questão burocrática? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, o Renato deixa muito claro, e realmente eles tiveram, quando foram assistir o sorteio da Copa do Brasil, uma conversa muito longa. O presidente e o Renato têm uma relação de muita confiança, de muita lealdade, e esses encaminhamentos certamente já estão acordados, e se tiver alguma necessidade ainda de nós formalizarmos isso, nós faremos isso no prazo adequado e com a agilidade que isso demanda. Pois é, Paulo, e o técnico Renato falou sobre alguns erros infantis na partida de hoje, sobre apagão também na segunda etapa, e o Grêmio tem pouco tempo agora para corrigir isso, e o Renato garantiu um Grêmio diferente nas finais da Copa do Brasil.
tem tempo para corrigir tanta coisa, um Grêmio que venceu um jogo em 9 jogos, que não venceu nenhum time da parte de cima da tabela do Brasileirão, tem tempo para corrigir como fazer isso em um período bastante curto, aí as finais já no final deste mês e início do próximo. Bruno Soares, Rádio Grenal. Olha, Bruno, um plantel, um elenco com a qualificação do Grêmio, ninguém desaprende de jogar. E o Grêmio já deu provas na Libertadores da América, no próprio Campeonato Gaúcho, onde nós tivemos que vencer o nosso co-irmão em alguns clássicos para chegar às finais e conquistar o tricampeonato gaúcho. Nós tivemos um desempenho também de muito boa campanha na Libertadores da América. Nós, mesmo não performando, nos encontramos ainda numa situação que podemos aspirar ainda à classificação para a Libertadores da América de forma direta ou indireta, e estamos no final da Copa do Brasil. Então, esse grupo já deu demonstração da sua capacidade de reação, né? E isso ficou comprovado nas finais com a própria equipe do São Paulo. Então, dá tempo, sim, o trabalho será um trabalho, eu diria assim, quase de uma operação, né? De uma operação visando esses jogos finais da Copa do Brasil, em que os 2 jogos restantes que nós temos com o Atlético do Paraná e com o próprio Bragantino podem servirem de laboratórios de experimento para o Renato constituir aí os trabalhos que ele precisa fazer, e ele falou muito em trabalho, e isso realmente não há outra forma que não seja através de concentração, de foco, de trabalho, de responsabilidade, e sabendo que a disputa da Copa do Brasil decide muitas coisas e tem muitos reflexos, porque é realmente uma conquista que vai trazer para o Grêmio um encerramento de temporada muito especial. Paulo, o senhor deve ter acompanhado a entrevista do técnico Renato, e eu queria uma leitura sua sobre a manifestação do treinador, porque, como o senhor já comentou, ele falou sobre os investimentos, capacidade de investimento, clube que não investe, e deixou muito claro que, na opinião dele, o Grêmio não investiu. Esse discurso do Renato, ele não lhe soou como uma reclamação? O Renato, ele não mandou uma mensagem direta para a direção? Não ficou com esse sentimento, Paulo? Matheus Dávila, Band. Não. O Renato falou que o Grêmio faz investimento com os pés no chão, e que ele até concorda com isso. O que ele disse foi um comparativo com as grandes equipes tipo Atlético Mineiro e Flamengo, cujos investimentos são realmente milionários. Nós fizemos investimentos de acordo com a nossa capacidade econômica e financeira. Foi isso que ele quis expressar. E eu, numa resposta lá atrás, já disse também que, caso haja uma definição, e eu tenho com meus companheiros de direção do futebol entendimento de que, se houver esse interesse, nós entendemos que a comissão técnica deva dar continuidade a esse trabalho, nós vamos, no momento adequado, com a presidência do clube, com a comissão técnica, com a vice-presidente de futebol e com o conselho de administração, que é a última instância do clube, definir qual o grau desses investimentos, considerando-se, né, eventuais carências pontuais, que seja consensada que haja realmente necessidade de transações, de aquisições, de compras, enfim, de investimentos no futebol. O Grêmio é um clube muito grande, muito forte, muito vitorioso, e que sempre se ouve no sentido de fazer aquelas aquisições pontuais, como foi o caso que nós recentemente fizemos dos atletas que nós trouxemos aqui da América do Sul, né? E também vamos assim, né, pessoal, a gente só se recorda, neste momento, realmente, até em nome da derrota, desse sentimento de frustração. Mas nós temos alguns jogadores, e eu vou dar apenas um exemplo, como é o caso do Diego Souza, que hoje é goleador do Campeonato Brasileiro e é o maior artilheiro do Brasil nessa temporada, não é? E que foi um jogador que chegou na temporada de 20 e que nós já renovamos seu contrato até 31 de dezembro de 2021. Muito obrigado e uma boa noite.